Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui. Olha só, vamos dar uma olhada aqui no enunciado. Bom, nós temos o seguinte: seja T de V em W uma transformação linear, injetora e sobrejetora. Prove que se V1, V2, reticências Vn é base de V, então T de V1, T de V2, T de Vn é base de W. Antes de fazer o exercício, vou pedir para você pausar a videoaula, tentar fazer sozinho ou sozinha, para depois poder comparar sua resolução com a minha. Aproveita, já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tenha certeza disso. Então, vamos lá, olha só. Vou supor que você tentou fazer e agora vamos lá dar uma olhada. Esse exercício aqui, como é um exercício de demonstração, geralmente as pessoas se enrolam, mas vamos lá, vamos primeiro separar a hipótese. Eu gosto sempre de fazer isso. Vamos separar a hipótese, que é o que você vai ter como uma afirmação que você já pode considerar que é verdadeira, que no caso aqui o que a gente tem? A gente tem que T de V em W, ela é uma transformação, vou chamar assim, ó, uma transformação, vou botar tudo aqui, transformação linear, injetora e sobrejetora, Nós já vimos o conceito disso, de transformação linear, sobrejetora e injetora, em aulas passadas, né? Beleza. Além disso, nós temos o seguinte, que de V1, V2, né, até chegar aqui, ó, V3, V4, reticências, até chegar em Vn, isso daqui é... Não ficou muito legal esse meu Vn. Isso aqui, ele é base... Opa, é base de V, né? Que aqui no caso, ó, o domínio, ó. Nós temos aqui no domínio, nós temos uma base para ele. A tese, ou seja, que é o que você quer provar, é o que você precisa chegar no final, é que o conjunto formado por T de V1, T de V2, reticências, né? Ó, T de V2, aí T de V3, T de V4, né? Até chegar em T de Vn, o que você quer provar é que esse conjunto aqui, ele vai ser base de W, que no caso W, ó, é o contradomínio, ó, tá para cá, ó, beleza? Ok, então basicamente você está querendo provar o seguinte: se você tem uma transformação linear T que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela vai levar base em base, ou seja, ela vai levar a base do domínio na base do contradomínio, ou uma base do domínio em uma base do contradomínio. É basicamente isso. Então vamos lá, vamos fazer aqui, né? A gente tem que fazer partir da hipótese, né, usar a hipótese, fazendo alguma argumentação para chegar na tese. Então, olha só, como é que eu provo que algum conjunto, né, é uma base? É o que você quer provar que esse conjunto aqui é uma base. Para que isso aqui seja uma base de W, tem duas coisas acontecer. Esse conjunto aqui de vetores tem que ser LI, e além disso, esse conjunto de vetores tem que gerar o W, certo? São as duas coisas que você precisa conferir para saber se é base. Então, vamos começar com a questão da LI, né? Para eu verificar se é um conjunto de vetores LI, o que eu faço? Eu faço o produto deles, né, cada um desses vetores por um escalar, somo tudo, igual ao vetor nulo. Eu começo fazendo, armando essa equação. Então, vou fazer T de A1 vezes T de V1 mais... Aqui, ó. Não ficou legal. A1 T de V1 mais A2 T de V2 mais A3 vezes A de T de V3 e assim sucessivamente, né? Até chegar em AN T de Vn. Opa, AN T de Vn. E eu pego isso aqui igual ao vetor nulo daquele espaço vetorial que você estiver trabalhando. Nesse caso aqui, como eu estou pegando as T's, né, e fazendo o produto deles todos, né, e igualando isso a um zero barra, esse zero barra ele está aqui no W, ó, seria o zero barra de W, né, ou seja, o elemento neutro da operação de soma lá do meu espaço vetorial, que é o W, certo? Porque eu estou fazendo as T's, né, e T's está na imagem, que é um subconjunto de W, né, mas enfim. Só para poder lembrar que esse zero barra aqui não é de V, é de W aqui nesse caso. Bom, ok, mas T é transformação linear pela hipótese, olha só, T é transformação linear pela hipótese. Então significa que você pode pegar essa soma toda que está aqui, nesse primeiro membro da equação. Ah, eu esqueci de falar, né? Por que a gente montou essa equação? Porque para verificar se é LI, a gente monta essa equação, que você pega cada um dos vetores e multiplica por um escalar, soma tudo igual ao vetor nulo. Se a única solução possível para essa equação for esses escalares A1, A2, A3, A4, reticências, AN, a única solução possível são todos eles iguais a zero, esse conjunto é LI. Se tiver alguma solução além dessa, ou seja, tiver algum AI, né, algum coeficiente aqui I, que esse AI não seja zero. Se isso acontecer, então é LD. Então vamos lá.
comecei aqui, eu vou provar então no final que esses A's, I's, né? Ou seja, A1, A2, A3, reticências, AN, é todos iguais a zero e não tem jeito. São todos, né? Iguais a zeros. Todos iguais a zero e não tem jeito. Bom, então vamos fazer o seguinte, ó, como tem uma transformação linear, a gente pode pegar essa soma das t's e transformar da seguinte maneira, ó. E esses escalares aqui, eles podem, entre aspas, entrar na transformação, né? Vai ficar A1 que multiplica V1, isso aplicando a t, mais agora A2, V2, e isso está aplicando a t, mais reticências, até chegar em AN aplicando na VN aqui, 0 barra, porque lembra, né? Isso aqui é usando propriedade de transformação linear, que é o seguinte, ó, se você tem alfa U e faz uma transformação linear em cima desse alfa U, isso vai ser alfa multiplicado por t de U, né? Ou seja, aquele alfa, aquele escalar que multiplica o U, entre aspas, ele pode sair multiplicando a t, né? Ou você pode pensar no contrário, né? Aquele escalar que está multiplicando a t, entre aspas, ele entra multiplicando o U, né? É basicamente o que você fez aqui. E agora você tem essa soma toda, e a transformação linear você pode pegar uma soma que está lá no contradomínio e transformar numa soma que está aqui no domínio, né? Então essas t's, estou somando elementos do nosso contradomínio, mas eu posso botar isso aqui tudo como sendo uma t só e vai botar o t de A1, V1 mais A2, V2 mais reticências até chegar em AN, VN. Isso aqui é igual a 0 barra. Por que isso aqui, professor? Vamos lá, vamos lembrar dessa outra propriedade aqui de transformação linear. Ó. Você me pega uma transformação linear, pega dois vetores, o U1 e U2, e soma, né? O t da soma vai ser a soma dos t's. Então vai ser t de U1 mais t de U2. Isso também é uma propriedade da transformação linear. Então ele transforma a soma aqui no domínio em soma do contradomínio. Ou o contrário, né? Uma soma aqui no contradomínio, na verdade uma soma na imagem, né? Ele transforma uma soma na imagem numa soma no domínio. Mas foi o que eu fiz aqui então, ó. Tinha a soma das t's, virou a t daqueles valores que estavam dentro das t's, certo? Beleza. Agora por que isso aqui vai me ajudar? Vamos lá, olha só. Outra hipótese desse exercício é que t é injetora. Bom, como t é injetora, então uma coisa que a gente já viu é que se a transformação linear t é injetora, então o núcleo dessa transformação linear, ou seja, aquele elemento domínio, para o qual, quando se aplica na transformação linear, o resultado é o elemento neutro lá do contradomínio, o elemento que está aqui, o único que vai ser nesse núcleo é o 0 barra, certo? E aqui no caso é o 0 barra de V, tá? Porque aqui, ó, lembra que o núcleo é um conjunto que está dentro do domínio, né? Então, vamos até lembrar, ó, esse zero aqui é o de V, que é o do conjunto vetorial, do espaço vetorial, que é o domínio. E esse zero aqui, que é o 0W, né? Ele é do espaço vetorial W, né? Mas enfim, como ela é injetora e está na hipótese isso, né? Então o núcleo dela só pode ser esse elemento neutro aqui, do domínio, certo? Que é o 0V. Isso significa então que esse conjunto todo aqui, ó, esse elemento todo está aqui dentro da T, já que ela deu igual ao zero da nossa W, né? Tem que ser igual a esse zero da V, ou seja, A1, V1 mais A2, V2 mais reticências, até chegar em AN, VN, tem que ser igual ao 0 barra do meu V, né, do meu espaço vetorial V, beleza? Bom, mas espera lá, como por hipótese também, olha só, outra hipótese, esse V1, V2, reticência VN é base de V, se ele é base de V, esse conjunto ele é LI e isso gera V. Então se esse conjunto é LI, essa equação aqui, a única solução possível, né, é quando esses coeficientes todos são iguais a zero, ou seja, A1 vai ser igual a A2, vai ser igual a A3, A4, A5, reticências, até chegar a AN, isso tudo vai ser igual a zero, pois aquele conjunto aqui, ó, V1, V2, reticências, até chegar em VN, é LI, certo? Isso aqui é hipótese, beleza? Porque ele é base, né? Se ele é base, ele é LI. Beleza, então chegamos no que essa equação original, a única solução são os coeficientes de A1 até N iguais a zero. Portanto, ó, portanto, temos o seguinte, que esse conjunto aqui, ó, T de V1, que era o que a gente estava analisando originalmente, T de V2, reticências, T de VN, ele é LI também. Ótimo, já é meio caminho andado. Porque se esse conjunto é LI, se eu provar que ele gera o nosso W, eu vou ter que ter uma base de W. Então, metade do caminho já foi. Agora vamos para outra parte do problema. Olha só. Vamos lá. Vamos para outra parte aqui do problema, certo? Bom, eu tenho que provar agora aqui o seguinte, ó. Vou fazer aqui só um rascunho. Eu tenho que provar que
se eu pego o conjunto que é formado aqui pelo o que é gerado, né, por T de V1, T de V2, reticências, T de Vn, certo? Se eu pego esse conjunto gerado por esses vetores, ou seja, o conjunto formado por todas as combinações lineares possíveis desses vetores, eu tenho que provar que isso é igual ao meu W, ou seja, que esse conjunto formado por todas as combinações lineares possíveis me dá o próprio W, né, que eu estou trabalhando. Bom, mas como são dois conjuntos, isso aqui desse lado é um conjunto, isso aqui desse lado é um conjunto, para você provar a igualdade de conjuntos, você tem que provar duas coisas. Você tem que provar que esse conjunto todo aqui, né, que você está fazendo, ele está contido em W, e você tem que provar o contrário também, que o W está contido nesse conjunto todo aqui, né, que é aquele conjunto formado pelas combinações lineares desses vetores, certo? Bom, essa primeira parte aqui, né, que esse conjunto todo ele está contido em W, isso já é dado pelo seguinte: T de V1, T de V2, reticência, T de Vn são elementos da imagem. E quando você faz combinações lineares de elementos da imagem, como a imagem é um subespaço do contradomínio, isso já foi feito em aulas passadas, então combinações lineares de elementos da sua imagem também está na sua imagem. Então você já vai ter o seguinte, ó, e a imagem é um subconjunto do contradomínio, né? Então nós já temos o seguinte, ó, que isso aqui, esse conjunto formado por T de V1 até T de Vn, quando você pega o conjunto formado pelo gerador dele, isso daqui pertence, ou melhor, pertence não, que eu estou falando de conjunto, né? Vai ser contido. Isso aqui está contido em W, né? Porque T de VI são imagens, né? E a imagem de V, ela é um subespaço, ou desculpa, e a imagem, né, da T, que é um subconjunto do W, que é o contradomínio. Ele é um subespaço vetorial de W, então você faz combinações lineares de elementos da imagem, está na imagem também. Beleza, então isso aqui já tá dado, né, pelo fato de que T de VI faz parte da imagem. Beleza, posso até justificar assim, ó, pois T de VI pertence à imagem da T e imagem de uma transformação linear é subespaço vetorial de W. Beleza, esse é um subespaço vetorial, né? Definição de subespaço vetorial. A gente sabe que dois elementos do subespaço vetorial somando tem que estar lá dentro também, essa soma. E um elemento desse subespaço vetorial multiplicado por um escalar também tem que estar dentro desse subespaço vetorial, né? Isso a gente já viu. Beleza, então ok, isso aqui eu já tenho. Beleza. Agora vamos ao seguinte, eu quero o contrário. Eu quero provar que W está contido nesse, certo? Eu quero provar que W, que é... Vamos botar isso aqui, vou dizer que isso aqui é o meu asterisco 1. Eu quero agora provar um asterisco 2. Quero provar agora que o W está contido nesse conjunto. Então, para eu provar que W, né? Ó, vamos botar assim, ó. Vamos botar aqui, ó. Para eu provar que W está contido nesse outro conjunto, a gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente pega um elemento de W, faz algum tipo de argumentação para chegar que esse elemento também pertence a esse conjunto, certo? Ou seja, ó, tá assim, ó, fazendo um diagrama, ó. Digamos que aqui está o nosso conjunto W. Aí digamos que aqui esteja o nosso conjunto, que seria o conjunto formado pelos elementos de combinação linear desse. Se fosse essa situação, onde eles não são iguais, né? Veja que esse carinha aqui, ele está, entre aspas, menor, né, do que o W. Quando eu digo menor, estou querendo dizer que tem elementos aqui fora que estão em W e que não estão nesse conjunto aqui de dentro. Então, nessa situação aqui, ó, se eu pego um elemento qualquer de W, eu posso acabar pegando um elemento que não está no meu conjunto. Agora, se eu tenho uma situação onde os dois são realmente iguais, né? Então, digamos, eu tenho uma situação onde aquele conjunto que eu estou querendo é igual àquele W. Então, qualquer elemento que eu pegue de W, automaticamente também tem que ser um elemento daquele conjunto formado pela combinação linear daqueles vetores, né? Que é o gerador. Porque eles são iguais os conjuntos, certo? Ou na verdade, não é isso que eu estou querendo provar agora, né? Isso é o final. Eu estou falando sobre estar contido, né? Desculpa, o melhor para a explicação para vocês é o seguinte, ó. Se você tem uma situação como essa, ó, um elemento desse conjunto, menorzinho, entre aspas, né? Está dentro do conjunto maiorzinho, né? Porque é subconjunto do outro. Se eu quero agora o contrário, eu tenho um certo conjunto aqui fora e eu tenho que o meu W daqui dentro, certo? Para eu provar que W está dentro desse conjunto aqui fora, seria o seguinte, ó, eu pego um elementozinho de W, se eu conseguir justificar que esse elemento de W genérico também está nesse conjunto aqui de fora, é porque esse conjunto W, ele pertence a esse conjunto aqui fora, né? Ou, desculpa, esse elemento de W qualquer, se eu conseguir provar que ele também faz parte desse elemento, desse conjunto maior, é porque o conjunto W está contido nele. Se você quiser entender essa situação melhor, pense nessa situação aqui, ó, pega um conjuntão aqui e esse conjunto aqui, ó. Digamos que aqui fosse meu W, certo? Uma situação como essa.
Veja que se eu pegar qualquer elemento aqui, ó, de W, também estaria nesse conjunto maior. Mas se eu pegar um conjunto aqui, ó, ou desculpa, se eu pegar um elemento aqui, ele está em W, mas não está naquele conjunto maior. Então veja que aqui tem uma situação onde o W não está contido nesse maior, percebeu? Então o que eu quero provar é que uma situação como essa aqui, o que a gente tem, ó, que qualquer elemento de W vai estar também nesse conjunto maiorzão aqui, certo? É mais ou menos isso. Então, enfim, aqui foi só para dar para você uma ideia do que está acontecendo, né? Então vamos lá. Bom, então seja um elemento W, eu vou botar, vou chamar de seja, agora eu vou ter que tentar botar um pouco minúsculo aqui para perceber que é minúsculo, né? Seja um elementozinho W pertencente ao meu conjunto W aqui, certo? Beleza. Agora vamos lá. Uma hipótese desse meu exercício aqui também é que a minha transformação linear ela é sobrejetora. O que significa uma transformação linear ser sobrejetora? Significa que a imagem é igual ao contradomínio. Em outras palavras, qualquer elemento do seu contradomínio tem alguém lá do seu domínio que está associado a ele, né? Então, olha só. Como T é sobrejetora, certo? Sobrejetora. O que acontece? Existe um certo elemento Vzinho pertencente ao nosso Vzão, tal que T de Vzinho tem que ser igual a esse Wzinho. Ou seja, você me dá um elemento genérico qualquer de W, esse Wzinho. Como T é sobrejetora, esse elemento genérico de W tem que estar associado com alguém lá do seu domínio, porque T é sobrejetora. E numa transformação linear injetora, todo elemento que está na imagem também está no contradomínio, né? Desculpa, todo elemento que está no contradomínio também está na imagem, né? Porque são iguais, né? Porque o fato da imagem estar no contradomínio, isso já é da definição. Mas enfim, a ideia, se você quiser entender, é assim, ó. Tá aqui, ó. Se ter uma transformação linear... Se ter uma transformação linear sobrejetora, né? Então eu vou fazer com poucos elementos aqui só para poder entender, ó. Digamos uma situação como essa, ó. Assim, 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 certo? Aí digamos que aqui eu tenho um V e aqui eu tenho um W. E aqui está a nossa T, certo? Uma situação como essa seria de uma transformação sobrejetora, porque todos os elementos do seu W estão associados. Não tem ninguém aqui sobrando, ó. Não tem ninguém sobrando. E aí veja o que acontece, ó. Qualquer elemento que você pegar aqui, ó, escolha qualquer um que você quiser. Escolha qualquer um. Sei lá, esse. Tem um carinha lá para estar associado com ele. Escolha esse carinha aqui. Tem um carinha lá para associar para ele. Na verdade tem dois, o que não é problema. Você pode ter um elemento da sua imagem indo para dois elementos diferentes do seu domínio. O que você não pode é um elemento do domínio sozinho indo para dois elementos da imagem. Isso não pode. Mas aqui você pode acontecer. Então veja que qualquer valor que você pega aqui, você sempre tem um valorzinho aqui no seu V para poder associar a ele, certo? Essa aqui é a ideia. Foi por isso que dado um Wzinho no Wzão, eu pude pegar um Vzinho no Vzão, beleza? Porque T é sobrejetora. Ok, entendido isso, vamos lá. Olha só. Já que eu tenho T de V igual a W, e eu tenho o seguinte, como o conjunto formado por V1, V2, reticências, Vn é base de V, o que a gente vai ter? Temos o seguinte, qualquer elemento de V pode ser escrito como uma combinação linear de elementos da base de V. Então nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que esse Vzinho ele vai ser igual a um certo A1, V1 mais A2, V2 mais reticências até chegar num AN, VN, certo? Substituindo isso então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter que T de V é igual a W. Aí no lugar de V eu coloco aquela soma toda. Então eu vou ter T de A1, V1 mais A2, V2 mais reticências AN, VN. Eu vou poder fazer isso aqui, já que V é um elemento de Vzão. E isso daqui, que é esse conjunto formado de V1 até VN, é uma base de V. Posso fazer isso. Agora eu faço o contrário do que eu tinha feito anteriormente, né? Eu vou pegar essa soma toda e eu vou quebrar em somas de T e pegar os coeficientes A1, A2, reticências, né? Que vai aparecer em cada parcela dessa e tirada na minha T. Ou seja, eu estou fazendo, na verdade, o procedimento contrário do que eu fiz aqui, ó. É a situação aqui, ó. Se você analisar lá embaixo, ó, o que eu tenho é essa parte aqui. Esquece essa parte aqui. Eu tenho essa parte aqui. Eu vou quebrar em somas assim e depois eu posso quebrar nessas somas assim.
usando as propriedades de transformação linear, certo? Então eu posso fazer o contrário aqui, o passo contrário. Então essa t dessa soma toda, né, que é o que tem ali, ó, desse lado lá, no final vai ser a mesma coisa que você ter A1 t de V1 mais A2 t de V2 mais A3 t de V3, A4 t de V4 e assim vai até chegar em AN t de Vn. Isso porque tem uma transformação linear, tá? Bom, mas espera lá. Se W pode ser escrito como uma combinação linear de elementos tv1, tv2, reticência tvn, significa que W, esse Wzinho aqui, ó, lembra que isso aqui é um Wzinho, né? Pertence ao conjunto que é formado por todas as combinações lineares desses t de V1, t de V2, reticência tvn, ou seja, o gerador, né? Então você vai ter isso aqui, ó, t de V1, t de V1, t de V2, reticências, t de Vn. Opa! Ok, o que aconteceu? Eu peguei um elemento de W genérico e cheguei que esse elemento também pertence a esse conjunto aqui, ó. Então o que eu tenho é que esse Wzão, ele está contido nesse conjunto. Cuidado para não confundir o Wzinho, né? É o pequenininho, o vetor, com o Wzão, que é o espaço fatorial, tá? Então ele está contido nesse conjunto que é o T de V1, reticências aqui, né? T de V2 depois, aqui, T de Vn. Então veja, se esse conjunto W está contido nesse conjunto todo aqui, e pelo outro lado, esse conjunto todo está contido no W, então usando essas duas coisas, né? Vamos botar assim, ó, eu chamei essa parte aqui de asterisco 2 asterisco e essa parte aqui de asterisco 1, né? Então como eu tenho essas duas relações aqui, né, que W está contido nesse conjunto todo, e esse conjunto todo está contido em W, então, ó, eu vou ter o seguinte, ó, por o meu asterisco 1 e o meu asterisco 2, eu chego na conclusão, temos o seguinte, que o meu W é igual, né, agora vai ser igual ao conjunto formado por, gerado, né, por T de V1, T de V2, reticências, T de Vn. Então agora o que acontece? Bom, eu cheguei que meu W ele é gerado pelos elementos desse conjunto. E além disso, eu cheguei que os elementos desse conjunto, quando você analisa todos eles lá no conjunto, ele é Li, então eu tenho aqui, ó, pera lá. Eu tenho aqui, ó, que ele é, vou até colocar aqui em outra cor. Ele é Li, que eu já tinha feito, ó, Li. Beleza, deixa eu só botar um pouco mais para baixo, senão você não vai ver aqui, porque a webcam vai ficar atrapalhando, né? Então tá lá, ó. Então, eu tenho esse conjunto aqui, Li, certo? E além disso, agora eu tenho que, olha só, aquele conjunto também vai formar um gerador para W. Dessas duas coisas, tá? O que nós vamos ter? Vou até escrever que isso aqui é 2i, certo? E vou escrever que aquilo lá em cima, ó, é 1i. Só para poder ficar organizadinho, ó. Vou dizer que isso daqui, ó, é o meu 1i. Olha só. Então, utilizando esse i aqui e esse 2i, né? Ele é Li e ao mesmo tempo gera, né? Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer no final que por o nosso i1 aqui e o meu i2 aqui, temos o seguinte. Temos que aquele conjunto formado por T de V1, T de V2, reticências, até chegar em T de Vn, esse conjunto aqui, o que ele é? Ele é base de W, que era justamente o que eu queria chegar. E isso conclui a nossa demonstração. Veja que esse exercício, então, ó, ele é bastante trabalhoso, né? Você tem que usar um monte de coisinha aqui, mas você vai acompanhando os passos. Se você ficar com dúvida, coloca na seção de comentários aí, né? E foi interessante porque você treinou várias coisas aqui. Esse exercício é bem legal, tá? E para você poder agora treinar um pouco mais essa questão de injetora, sobre injetora, tá? Que é bem importante. O que eu vou fazer? Vou deixar para você um exercício, tá? Então vamos lá. Feito esse exercício aqui, deixa eu pegar agora um outro para você, que é esse daqui, olha só. Esse exercício, eu te dei uma transformação linear, eu quero que você prove que ela é injetora e sobre-injetora, tá? Então você usa o que a gente já viu em aulas passadas. Se ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. E na descrição eu vou dar uma sugestão aí para poder resolver, tá certo? Bom, espero então que você tenha gostado dessa videoaula, que ela tenha lhe ajudado, como eu acho que ela pode ter lhe ajudado. Não esquece então de deixar o seu curtir e de inscrever-se no canal, tá certo? Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso de Álgebra Linear. Até mais e tchau!